Olá, pessoas, tudo bem? Eu sou Rodrigo Purac, estou aqui promovendo o curso de formação em terapia Reiki, uma prática integrativa complementar disponível agora dentro do SUS, pelo menos para algum grupo de pacientes, por exemplo, que são pacientes terminais ou que têm um carcinoma e precisam de um nível de acolhimento um pouco mais amplo, mais abrangente e outras alternativas, no que as terapias integrativas oferecem essas alternativas ainda não tentadas para aliviar, amenizar a condição do indivíduo. O nosso curso tem nível 1, 2, 3 e 4, em que é o nível de formação 1 para si mesmo e para atendimento de pessoas presencialmente. 2, para trabalhar dentro do campo emocional das pessoas, fazer tratamentos à distância. 3, você se torna mestre de si mesmo e começa a fazer a sua preparação de material didático para nível 1 e 2 e se preparar também para ministrar um reiju, uma iniciação futura. 4 é quando você recebe a técnica de transmitir a iniciação. Isso pode ser resumido também em 3 níveis, seguindo o manual tradicional do Dr. Usui, que sintetizou a terapia Reiki em 3 níveis e 4 símbolos. Esses símbolos são o quê? Chaves de acesso ao campo morfogenético? Símbolos sagrados? Sim, de uma forma sim, de uma outra forma sim também, porque esses símbolos aparecem em escrituras antigas que falam de processos de revitalização, de melhoramento da energia pessoal, usando-se uma energia universal, que é o Rei, né? E essa energia universal Rei equilibra a energia física, que é o Ki. Portanto, o Reiki é uma energia universal que mantém em funcionamento tudo o que existe no universo, inclusive a vida, não só humana, como também dos animais e dos vegetais. Aqui nós temos a Phyllis Furumoto, neta de Avaio Takata. Nós temos o Dr. Sujiro Hayashi, principal aluno de Takata e sistematizador do Reiki como conhecemos hoje em dia. Posições de aplicação foram elaboradas por Dr. Hayashi, que era médico e desenvolveu uma experiência a nível clínico com o Reiki. A Avaio Takata teve um câncer e ela viajou até o Japão para se tratar na clínica de Hayashi. Então ela recebeu de Hayashi o nível de mestra e trouxe para o Ocidente, para o Havaí, a terapia Reiki. Mais abaixo, o meu bisavô de Reiki, Otávio Leal, de Amprem, que está ministrando o curso Viver de Reiki, a jornada de Otávio Leal, de Amprem, rumo à cura, à autocura e à plenitude. Ok? Se você quiser fazer esses treinamentos, entra no blog ctcpetropolis.blogspot.com, clica nesse link, onde você vai encontrar um resumo do que é o Reiki, vai visualizar o kanji antigo e o atual, né? No kanji antigo, a imagem do céu, acima do céu, nuvens no céu, né? E abaixo chuva vindo dessas nuvens. Aí tem um traço longo, abaixo o ideograma que retrata uma mulher, uma xamã, que está com um pote de arroz sobre a cabeça em cozimento, o vapor subindo do cozimento do pote de arroz. E também representa uma mulher que seria uma xamã dentro da cultura japonesa. E do outro lado temos os 2 ideogramas, o atual, que significa a parte de cima também Rei, a energia universal, e a de baixo Ki. O nível 1 é a iniciação. Seja quem for o mestre que você escolher, dentro desse QR Code, você pode ir lá acessar nosso contato no WhatsApp
onde você tem os links dos cursos que estão abertos, ok? Se você só tiver interesse em aplicar num serviço comunitário, fazer uma experiência com uma pessoa doente da família e precisar somente da iniciação para a prática presencial, você vai ter aí o link da comunidade para informações gerais sobre o curso de formação em terapias Reiki, que vai cair dentro do WhatsApp. Lá também tem o blog, entendeu? Se você vai pegar pelo código QR, lá tem o endereço do blog com essas matérias, com a introdução do nosso trabalho, ok? A história do Reiki é que Rei significa espírito, alma ou sabedoria universal, e Ki significa energia vital ou força vital universal. A palavra Reiki é composta por dois kanjis japoneses, que juntos carregam uma rica tapeçaria de significados e evocam uma poderosa imagem mental da energia vital universal sendo guiada espiritualmente. Compreender a nuance de cada kanji nos ajuda a internalizar a essência do Reiki de forma mais profunda. Rei, o aspecto espiritual e transcendental. O kanji Rei é complexo e carrega consigo a ideia do espírito, da alma, do sobrenatural, do sagrado e da sabedoria universal. Ao observarmos sua estrutura, podemos evocar a seguinte imagem mental. Acima, uma representação do céu, embora não seja o kanji direto para céu. Ele evoca a esfera celestial, o domínio do sutil e do transcendental. Imagine a vastidão azul, as estrelas cintilantes, o lar das energias cósmicas. Um espaço infinito, como diria uma amiga, sem bordas. Abaixo, uma figura que se assemelha a um xamã ou uma pessoa em profunda conexão espiritual, talvez ajoelhada em reverência ou em estado meditativo. Há também a sugestão de algo que desce do alto, uma influência espiritual que permeia o mundo terreno. A imagem mental de Rei, portanto, nos remete a uma energia que não é meramente física, mas que tem sua origem em uma dimensão superior, espiritual e sábia. É a inteligência cósmica que permeia o universo, a força motriz por trás da criação e da vida. 1.2 Ki, a energia vital. O kanji Ki é mais direto e representa a energia, a força vital, o ar, a respiração, o humor e o espírito, em um sentido mais terreno do que Rei. Sua imagem mental pode ser construída da seguinte forma: acima, uma representação do vapor ou da energia que se eleva. Imagine o calor irradiando do sol, o vapor subindo da terra após a chuva, a própria respiração que exala do corpo. Abaixo, uma representação do arroz. Embora possa parecer surpreendente, o arroz como alimento básico e fonte de sustento era visto no Japão como uma manifestação tangível da energia da terra, essencial para a vida. Alguns interpretam essa parte como uma representação de algo denso, de onde a energia emana. Outras interpretações sugerem uma panela de arroz ou um pote de arroz cozinhando, liberando vapor. Uma imagem poderosa da energia sendo gerada e se manifestando. A imagem mental de Ki nos conecta à energia tangível que anima todas as coisas. A força vital que flui através de nós e do universo. A presença do radical para arroz evoca a ideia de nutrição, sustento e a base material da energia vital. Em síntese, a dança de Rei e Ki. Quando unimos os dois kanjis, Rei e Ki,
A palavra Reiki evoca a imagem de uma energia vital universal, que é guiada e informada por uma inteligência espiritual superior, Rei. Não é apenas energia bruta, mas sim uma força inteligente, amorosa e equilibradora que opera em harmonia com as leis cósmicas. A imagem mental que emerge é a de uma energia sutil e poderosa, descendo como uma bênção do céu, Rei, nutrindo e revitalizando a própria essência da vida que, assim como o vapor vital se eleva de um pote de arroz fumegante, sustentando o corpo e o espírito. Esta compreensão dos kanjis de Reiki nos convida a praticar com reverência e consciência, reconhecendo a profunda natureza espiritual da energia com a qual estamos trabalhando e a sua capacidade intrínseca de promover a cura e o bem-estar em todos os níveis do ser. Portanto, Reiki pode ser traduzido como força vital ou energia vital universal guiada espiritualmente, conscientemente, intencionalmente. 1.3 A energia universal e o Reiki. Essa energia é conhecida por diferentes nomes. O Reiki se baseia na crença de que existe a energia vital universal que permeia tudo no universo. E ela é conhecida por diferentes nomes em diferentes culturas. Chi na China, Prana na Índia, Ki no Japão, entre outros. O Reiki atua como canal para essa energia, permitindo que ela flua através das mãos do praticante para o receptor. 1.4 Benefícios do Reiki para a saúde física, mental e emocional. O Reiki pode ajudar a aliviar dores, reduzir o estresse, promover o relaxamento e melhorar o bem-estar geral. A pessoa aprende a relaxar quando está recebendo sessões de terapia Reiki. Eu sei porque eu mesmo passei por algumas, para não dizer várias, e tomei muitas iniciações, tomei Reijus no Reiki. Pode auxiliar no tratamento de diversas condições como ansiedade, depressão, insônia, dores crônicas e doenças autoimunes. O Reiki atua no nível energético, equilibrando os chakras e a aura, o que pode refletir em melhorias na saúde física e emocional. Esses são conceitos místico-esotéricos espiritualistas que a gente está trazendo aqui para contextualizar as pessoas que vão até o SUS procurar uma sessão de Reiki, ok? Eu tenho que contar para vocês a origem da coisa para então um dia chegar e dizer isso é válido estar dentro do SUS, ou então dizer não, isso não é válido estar dentro do SUS, ok? Seremos críticos dessa terapia enquanto aprendemos como utilizá-la na nossa vida. A prática da cura energética com as mãos remonta a tempos muito antigos. No contexto budista, há registros da atuação de Siddhartha Gautama, o Buda, utilizando a energia vital para aliviar os sofrimentos de seus discípulos. Uma história amplamente referida conta que Buda teria curado seu primo Devadatta por meio da imposição de mãos, um gesto carregado de intenção compassiva e presença espiritual. Há cerca de 2.500 anos, no tempo de Buda Shakyamuni, hoje já tem mais que 2.500 anos, nós precisaríamos refazer o cálculo, Devadatta, primo do Buda, com a mente obscurecida pela inveja, percebeu-se em grande enfermidade nos níveis do corpo, fala e mente. Movido pelas condições kármicas e desejando tomar das formulações preparadas somente para os Budas,
tornou seu desequilíbrio físico e emocional intratável perante métodos de deuses e homens. O Buda, conhecedor da originação interdependente de causas e condições, o karma, e movido por profunda compaixão, tocou a cabeça de Devadatta e proclamou: se no nível relativo e absoluto da existência sou eu realmente um Buda, estás livre de todos os obscurecimentos do corpo, fala e mente. Se não foi bem assim, gente, foi bem próximo disso, tá bom? Neste momento, surge a tradição terapêutica de harmonização pela imposição de mãos, que, sussurrada ao ouvido de mestre a discípulo, tem sido transmitida até os dias atuais, mesclando-se a novas culturas ao longo do tempo. O reiki foi absorvendo novos matizes, tornando-se objeto de crença, de descrença, caindo até mesmo em desuso por um longo período de tempo, e hoje como a fênix renascendo das cinzas. O primeiro detentor dos ensinamentos da terapia tântrica do Senhor Buda nesta era foi Jivaka, o terapeuta pessoal de Buda Shakyamuni, conhecido como Príncipe 3 vezes Coroado. Suas encarnações posteriores, como Yutog Yonten-gonpo, o velho e o jovem, que viveram respectivamente no 9º, 10º e 12º séculos a.C., reeditaram e comentaram os sutras e tantras do conquistador, combinando-os ao sistema terapêutico tibetano nativo, sendo estes praticados no Tibete, na Índia também, né? Isso foi combinado na Índia, mas sendo ele praticado no Tibete ainda hoje, podendo o conjunto dessas práticas voltadas ao equilíbrio energético e psicofisiológico dos seres ser nomeado como terapia tradicional tibetana ou medicina tradicional tibetana. Esse texto foi extraído e adaptado do livro Autocura 2, Nalso, de Lama Gante Rinpoche, Edições Cherab, 1993. Entre os séculos 2 e 1 a.C., efetuou-se a redação do Sutra do Lótus e do Tantra da Clara Luz, escrituras budistas consideradas como fonte original do Reiki, e de outros ensinamentos referentes à harmonização do corpo grosseiro, sutil e muito sutil. No século XIX, por volta de 1908 a 1909, o sensei, professor, mestre Mikao Sui, encontrou textos num monastério hindu que versavam sobre as práticas de harmonização por meio da imposição de mãos. Não tendo, no entanto, explicações objetivas sobre o modo de como aplicar a simbologia e ensinamentos contidos nesses textos, partiu em peregrinação em busca do entendimento necessário para ativar o fluxo da energia universal vital através das mãos. Após 21 dias de jejum e meditação no Monte Kurama-Yama, no Japão, ele obteve o insight do método, gerando a sabedoria necessária para despertar o potencial terapêutico inerente a cada ser humano, animal, vegetal ou mineral. Segundo os discípulos da tradição Sui, no 21º dia, ele avistou no horizonte luzes que caminhavam em sua direção e formavam no espaço os símbolos que havia encontrado nos textos em sânscrito. Estes símbolos teriam entrado em sua mente através da região conhecida no Oriente como terceiro olho, no meio da testa, entre as sobrancelhas, o que o tornou inconsciente por alguns minutos. Ao recobrar a consciência, sentiu-se diferente e percebeu que, mesmo tendo jejuado vários dias,
contados com pedrinhas que pôs à sua frente, ingerindo somente água. Não sentia fome nem esgotamento, mas sim que estava de posse de todas as suas energias e que sua disposição física era qualitativamente superior. Essa foi a primeira constatação da eficácia do método, e segundo a tradição oral, ela foi seguida de mais 4 acontecimentos. Na euforia de transmitir a descoberta ao abade do monastério budista que lhe orientou ao longo de sua busca, Usui desceu correndo o Monte Kurama e tropeçou numa pedra, ferindo o dedão do pé. Prontamente levou as mãos ao local, como é comum quando sentimos uma forte dor, e percebeu, no entanto, que suas mãos aqueciam e vibravam, e que o sangramento cessou em poucos minutos, e a dor desapareceu imediatamente. Ao chegar na hospedaria ao pé do Monte Kurama, pediu uma refeição farta, o que não é muito comum a quem acabou de sair de um jejum, saboreando velozmente, sem sentir-se mal. Kurama Yama é o nome do monte. Kurama. Ok? Pediu uma refeição farta, saboreou, não se sentiu mal. Comeu bastante, Usui. Observou que a filha do dono da estalagem estava acometida de uma forte dor de dente e, tomando sua face entre as mãos, fez com que a dor desaparecesse. Finalmente, ao chegar ao monastério de seu amigo Abade, soube por um assistente que o mesmo estava acamado, devido a uma crise de artrite. Usui impôs as mãos sobre os pontos doloridos e obteve alívio imediato dos sintomas que afligiam o amigo. Nos 7 anos seguintes, Mikao Usui trabalhou tratando pessoas em um gueto de mendigos em Kyoto, no Japão. Verificou, porém, que muitos que já estavam recuperados de suas desarmonias físicas e emocionais preferiam continuar a pedir esmolas a trabalhar dignamente por seu sustento, não se integrando deste modo à sociedade por serem incapazes de assumir novas responsabilidades em sua existência. Usui concluiu que não adiantava ajudar a quem não queria ser ajudado, e que para o reiki ser tratado com o devido respeito, é preciso que as pessoas estejam dispostas a dar algo em troca, o que não precisa ser necessariamente um valor monetário, podendo, por exemplo, ser a troca de serviços e o envolvimento do indivíduo no processo terapêutico de seu meio familiar, social e ambiental. Decorrido este tempo, Usui tornou-se monge budista, tendo sido iniciado na tradição Shingon, que é uma ramificação do budismo Vajrayana, Tantra. O budismo Shingon foi fundado no Japão no início do século XIX pelo monge japonês Kukai Kobodaishi, entre 774 a 835, que foi aluno e contemporâneo, foi contemporâneo de um outro mestre chamado Ruiko, ou Keika, em 746 a 805. Ele recebeu essa linhagem próxima de Keika. Ruiko foi discípulo do monge indiano Amoghavajra, e este foi aluno de Vajrabodhi, renomado instrutor na tradição tântrica. Guru Vajrabodhi foi um importante mestre do budismo esotérico Vajrayana, ativo no século VIII. Ele é mais conhecido por sua missão de transmissão do budismo tântrico da Índia para a China, onde tomou a forma de Shan.
sendo uma figura central na introdução e disseminação do budismo esotérico no leste asiático. Vajrabodhi foi iniciado na tradição esotérica indiana. Seu principal mestre foi Nagarjuna, não um famoso filósofo da escola madhyamika, mas um mestre tântrico posterior com o mesmo nome, de acordo com algumas tradições esotéricas. Outros nomes associados como seus mestres incluem Nagabodhi, considerado um grande praticante tântrico. E dentro dessas escolas e linhagens tântricas, há o costume de curar pela imposição das mãos. Certo? Como vemos o caso de Tilopa e Naropa, em que Tilopa conseguiu escangalhar Naropa de várias maneiras, conseguiu agredir ou quebrar Naropa de alguma maneira, somente para ir lá e colocar as mãos e curar Naropa. E a cada vez que ele fazia isso, ele dava um grande ensinamento para Naropa. Ok? No entanto, a linhagem exata pode variar conforme a fonte, e muito do que se sabe vem de registros chineses e tibetanos posteriores. O discípulo mais famoso de Vajrabodhi foi Amoghavajra, que teve enorme influência na corte imperial chinesa e foi um dos maiores transmissores do budismo esotérico na China e também no Sudeste Asiático. Amoghavajra é responsável por organizar e traduzir muitos textos tântricos, além de consolidar a tradição conhecida como Zhenyan, Escola da Palavra Verdadeira na China, que posteriormente deu origem ao budismo Shingon no Japão. Em 1922, o Sui fundou uma escola em Tóquio para ensinar a terapia Reiki, dando origem ao que hoje é conhecido como Escola Tradicional Mikao Usui, Shinshin Kaizen Usui Reiki Ryoho, o método de tratamento pela energia universal, ou Usui Reiki Ryoho Rikei, Manual Usui de terapia para melhorar o corpo e a mente. Ele teve diversos alunos, dentre os quais 16 atingiram o nível de mestre Reiki, o que significa ter a aptidão para dar as iniciações e instruções de como praticar e ensinar a técnica Reiki, impedindo desse modo que o conhecimento se perdesse após a sua morte. Mikao Usui nasceu em 15 de agosto de 1865, no distrito de Gifu, no Japão, e faleceu em 9 de março de 1926 em Fukuyama. Praticou por 4 anos o Reiki, condensou em 2 níveis, mestrado e 4 ideogramas, símbolos, o que poderia ser compreendido pelos seres de mente e concepções comuns. Formulou os 5 princípios Reiki, o Gokai, e transmitiu a técnica básica de aplicação da energia sobre a cabeça ou local enfermo e a abertura ou iniciação de uma das mãos à escolha do aluno durante os cursos. A técnica de aplicação sobre os 7 chakras maiores, vórtices de energia no corpo, bem como as posições de mãos ao longo do corpo, foram sistematizadas pelo grão-mestre Sujiro Hayashi, um de seus sucessores e sistematizador da técnica atual como a conhecemos. Diferenças 1.5. As diferenças entre Reiki Usui, práticas tântricas e tibetanas. O Reiki tântrico tibetano parte da base desenvolvida por Usui, mas reintegra elementos da tradição budista tibetana e indiana, especialmente no que diz respeito à visão energética do corpo, ao trabalho com chakras e à purificação kármica. Trata-se de um retorno às raízes espirituais do Reiki,
É reiki, tá, gente? Porque no japonês não tem ha, rei, ru, re, ro. Nesse caso é rarirurero. Então é reiki. Onde a cura não é apenas física, mas profundamente transformadora em nível emocional e espiritual. Técnicas semelhantes circularam entre tradições tântricas do Tibete, onde o corpo é visto como veículo direto de expressão do sagrado. No Tantra budista, a energia é trabalhada com consciência e reverência, reconhecendo-se que emoções, sexualidade, saúde e iluminação espiritual estão todas interligadas pela mesma força vital. Diferentemente de algumas linhas mais ocidentalizadas do Reiki, o Reiki tântrico tibetano não se limita ao alívio de sintomas físicos. Ele é um sistema que convida o praticante a olhar para si com profundidade, reconhecendo seus bloqueios, traumas e padrões inconscientes, fazendo da jornada um caminho para a iluminação. O trabalho com a energia é feito a partir do corpo, da respiração e da meditação, instrumentos essenciais do Tantra, em sintonia com a linhagem indiana do Osho Reiki, trazendo as práticas de meditações também dinâmicas, e ritos do budismo Vajrayana, em alguns casos. Vai depender de qual é o mestre que você encontrou pela sua vida, né? Além disso, essa abordagem incorpora práticas de purificação do karma, entendendo que boa parte das doenças e sofrimentos tem raízes emocionais e espirituais que ultrapassam a nossa percepção linear das causas e condições que criamos no passado, que se manifestam anos após na forma de doenças psicossomáticas. Ao atuar sobre esses níveis mais sutis, o Reiki Tântrico tibetano promove uma profunda limpeza energética, abrindo espaço para a expansão da consciência e a construção de um novo estado interior. Então, qual é a parte aí física que tem dentro do Reiki Tântrico que não tem no Reiki Usui? As posturas que você usa para trabalhar com os 7 chakras, que são as posturas de yoga, ok? Então é isso. Aí temos um índice aqui de todo o conteúdo da apostila que você já pode adquirir no Hotmart ou no QIFI, tá? Que é o curso de Reiki Mikao Usui e Tântrico Tibetano. Você vai aprender a aplicar em si, aplicar nos outros. A iniciação será dada ao vivo, via Zoom ou via Skype ou via WhatsApp, depende de como cada mestre trabalha, ok? Depende de o quanto de alunos eles vão ter por turma, a forma de fazer pode ser diferente, mais personalizada, um aluno por vez, ou todos os alunos recebendo no mesmo momento a transmissão, ok? E aí, se vocês quiserem ler um pouco mais, só um momento. Se vocês quiserem ler um pouco mais, temos uma outra matéria aqui no blog que está na capa, os nossos kanjis, Reiki Tântrico Tibetano, Compaixão e Autocura, ok? Eu sou o Rodrigo Movendo, também conhecido como Puraki, como Rigpa, como Dorje, dependendo da casa, da escola onde eu esteja, né? Mas são todos os meus nomes espirituais e eu estou aqui movendo essa energia salutar para vocês. Caso entrem no nosso link, né, da página, conforme já citei, o link do WhatsApp, vamos combinar, eu vou anunciar lá no quadro geral os dias em que eu vou dar as sessões de Reiki às 21 horas.
para que todo mundo consiga chegar em casa, tomar um banho, trocar a roupa, conversar com a família e se colocar no estado receptivo para receber a terapia Reiki à distância. O ideal é que fossem 4 sessões, ok? Para que depois você recebesse a iniciação de nível 1. E para quem gosta do Osho como mestre e das suas meditações, ver a eficácia nas meditações dinâmicas e silenciosas propostas pelo Osho, tem aqui um manual de integração do Reiki Tântrico e meditações do Osho que está disponível no blog, ok? Não precisa baixar, não é PDF, é apenas uma página para que vocês possam ler e se informar, se inteirar mais sobre o assunto. Beijos, beijos. Quem quiser mandar Pix para ajudar o canal a se desenvolver e viabilizar o lote de certificações válidas para todos, né? Porque algumas pessoas vão participar e não vão pagar, mas eu vou ter que fornecer também o certificado para essas pessoas que são bolsistas e um certificado válido. Então, quem quiser mandar Pix para auxiliar nesse processo da compra do pacote das chaves RDA para registro em biblioteca de direitos autorais, o nosso Pix é rcs@terapias. Não, desculpe, rcsterapias@gmail.com ou movendodinheiro@gmail.com, tá bom? O nosso blog é o ctcpetropolis.blogspot.com.